Olá, tudo bem? Turma, família, imagine a alegria de sair do fundo do poço. Que lições que nós temos quando saímos do fundo do poço? Há uma diferença de quem cai no fundo do poço e permanece lá, e há uma diferença clara dos que saíram de lá. Porque o fundo do poço é um sentimento, é um estado de emoção onde essa alegria afundou. Sabe quando a gente perde para nós a referência da força, da energia? Isso não é fraqueza, é a concepção de quem caiu. Muita gente só fala em cair, mas em levantar. Como que faz a subida? O que é subir? O que é continuar no fundo do poço? Quem está no fundo do poço, ou quem já esteve nele, ou quem já saiu e voltou para o fundo do poço. Sabia que muitas vezes o fundo do poço não está aí apenas uma pessoa sem vício. Às vezes o fundo do poço é o precipício da sua memória emocional, que ainda trata o próximo de uma maneira indiferente, com medo de assumir um compromisso de amor. É isso mesmo. Por quê? Porque geralmente quando nós temos um no outro o interesse, é fácil você procurá-lo. Mas quando acaba o interesse, você não tem mais a vontade de procurar aquela pessoa. Isso é natural, porque nós, seres humanos, somos segregados, né? E aí quando nós estamos separados, olhando à distância, nós fazemos julgamento. Mas quando é conosco e quando é alguém da família, o julgamento acaba. Então o julgamento é uma confissão pessoal de si mesmo. Ruim, maldoso, cruel. Aonde que você acha que tem sabedoria se você fala muito do bem, mas não consegue amar a ninguém? Nem mesmo a você. Porque você tem um segredo. O próximo, quando é ajudado, a felicidade está em quem faz e não quem recebeu. Pois mais ganha aquele que dá do que aquele que recebe. Não, é dando que se recebe. Ficou difícil para entender essa visão ou esse raciocínio? Não é lógica, é emoção. Por isso que o que sai da lógica vem para o lado emocional, que é o lado direito do cérebro. Então, vê bem, se a tua emoção era tristeza, quando você ganhar de volta o conhecimento, por favor, preserve-se a si mesmo com amor próprio. E essa é uma emoção que deve ser protegida, não o consumismo em excesso, o imediatismo, ou aquela vontade enorme às vezes de querer sair ajudando todo mundo, né? Porque a pessoa ficou com um poder pessoal de que conseguiu sair. Então, ao invés de você criticar quem está saindo do fundo do poço, pegue na mão, elogie e levante. Levante o quê? A autoestima de quem perdeu o amor. Muitas das vezes a transferência da dor não veio do inimigo lá de fora, veio do inimigo dentro de casa, onde ele adoeceu. Super-heróis que assistimos na infância, eles existem na vida real? Não. Seja você o herói, para se tornar super. Super o quê? Superador. A pessoa que supera dores diárias. Por isso que nós somos chamados de poetas quando fazemos poesia, ou de atores quando encenamos alguma coisa. Mas o ator fica atormentado quando não tem público. E quando cai a máscara do ator, ou ele tira a máscara das suas personagens, das suas personas, ele volta na realidade do que ele era e fica procurando novos papéis. E por isso o dependente vazio emocional, químico, o dependente vazio, ele se torna químico, porque o emocional não está preenchido. Vazios emocionais se preenchem com novidades, não com presentes. A novidade maior é dar o presente a si mesmo, superar a caminhada, superar a risada de quem está zombando de você. Muitas vezes não é devolver com vingança, dá a resposta com atitude. A melhor atitude que você pode fazer para você mesmo é ser o quê? Altruísta com você, porque você não vai dar trabalho para ninguém. E ninguém que vier até você para tentar te oferecer alguma coisa, principalmente droga, você já sabe o que fazer. Você já sabe, você não precisa dizer nada e nem falar não.
Você já é um não. Você já recebeu quantos nãos? Agora está na hora de você dar não para o vício, não para a procrastinação, não para o medo, não para a ideologia furada de passos que não funcionam mais. Talvez você tenha que dar o 13º, 14º, 15º, 16º, aliás, 365 passos ao dia para estar fora da rebeldia e da competição alheia. Compita com você mesmo. Como é que eu vou vencer o próximo? Vencendo a si mesmo. Como é que eu vou vencer o emprego? Estudando mais. Como é que eu vou entrar naquela área onde eu não aprendi? Estude mais. E quando a matéria não é mais a fundamental do ensino Freire, ou do ensino cartesiano, ou do ensino de mitologia, ou dos gregos, dos troianos, dos estoicos, a filosofia maior é o amor à sabedoria. E a sabedoria, às vezes, é parar de tentar falar a verdade para quem se convenceu de que já sabe tudo. Você sabe tudo? Parabéns! Me ensina como. Também preciso aprender. Os maiores gestores emocionais são aqueles que são eterno aprendiz. A maioria das pessoas estão perdendo a afetividade. Eles são tão bons lá fora, nos negócios, nos seus posts, nos seus lives, das suas lives, mas em casa ninguém mostra o fracasso. Em casa ninguém fala do arrependimento. Em casa ninguém fala do quanto de discussão está tendo, do quantas brigas emocionais está tendo. E por que eu estou falando dessa forma, com esse tom? Que é para você me dar atenção. Que é para você dar atenção à mensagem, não ao mensageiro. As respostas que você procura fora estão dentro de você. Aí a maioria das pessoas, com muito clichê, fala disso. Só que quem tem coragem de vasculhar e pergunte a si mesmo: meu Deus, o que falta para mim mesmo ser melhor? Pensa nisso aí. Se o tratamento que você tem recebido é ruim, é porque procurou pessoas e profissionais incompetentes, incapazes. Procure pessoas que vivenciaram e que passam por isso, para falar com alguém que já vivenciou o câncer, para alguém que já vivenciou fundo do poço. Eu sou Carlos. Eu era o Carlinhos. O Carlinhos vivia no fundo do poço. O Carlinhos gostava de entrar até no fundo do poço para brincar. Brincava com o perigo. Quero ver o que tem lá no fundo do poço. Se deixar, eu quero me jogar lá. Loucura é perder a sua paz de espírito. Doideira é continuar pondo dopamina barata dentro dessa cabeça, essa cachola, essa radiola, certo? Não vai ter mais som na sua memória saudável. Vai ter ruído mental. E o ruído mental acaba quando a paz de espírito alcança em si uma consciência nova. E essa consciência nova, ela é suave, ela é leve, porque traz ensinos do alto. E a sabedoria do homem é pouca perto da sabedoria de Deus. Oxalá quem pudesse eu ter sabedoria. Quem sou eu? Apenas um sábio infeliz, mas um pouquinho mais feliz quando a felicidade me faz justiça. E que felicidade é essa? É aquela que vem de Deus. A felicidade de quem é justo. Varão, varoa, na palavra, é homem e mulher, né? Não é a vara da criança que tem que ter apanhado de pequena, porque de grande isso é violência, isso é distúrbio, desequilíbrio mental. Casais irrompendo com a graça vivem numa não preciso falar. Casais que começam a falar muito alto quando estão debatendo muito, precisam ouvir mais o próprio coração. O que estou querendo dizer com isso? Não estou conseguindo que ela me entenda ou que ele me entenda. Faça perguntas. O que te faz feliz? Quantas vezes você já se arrependeu? Por tentar fazer tudo da maneira que você acha que sabe tudo. E não dá espaço nem para Deus falar com a tua alma, com o teu ser. Não é verdade? Não é verdade? Então, uma das sabedorias que eu posso ensinar para você, pense antes de agir. Pessoas pensam demais, não fazem nada. Mas aquelas que pensam, não apenas calado, mas pensam com ajuda emocional de quem cicatrizou feridas e mágoas. Mágoas no latim ou no grego é água parada. Então deixar fluir a água vai fazer você ver uma fonte de água limpa. Quem sai primeiro bebe água limpa da fonte.
E não é para competir, é porque acorda mais cedo, para respirar mais ar puro, para viver mais. Viver limpo. Pode tomar um banho que você fica limpo. A casa está suja, limpa, mas integridade, honestidade, lealdade e uma das mais belas virtudes contra o vício, a humildade, de que eu também erro. Mas você pode fazer diferente, com a sabedoria, para reconhecer a diferença de quem errou muito. Você observa e não comete os mesmos erros. Quantas pessoas com conselhos que receberam de nós erraram menos? Quantas pessoas que com tratamento, com treinamento da gestão emocional, que nós recebemos do Dr. Augusto Cury, porque temos que estudar para poder fazer gestão emocional das famílias, nos casais. Então, a ibogaína isoladamente não resolve. É um psicoativo que neurofisiologicamente não trabalha com metabolismo da ausência de nutrição. Você tem que ter noção de que o teu corpo carrega células, átomos, somos um corpo de carbono que está em putrefação, nós estamos apodrecendo. Só que o uso de drogas te apodrece e necrosa todas as áreas dos órgãos. Então, se você tem pouca consciência disso, é porque está vendo um viés cognitivo chamado manada, autodestrutivo, e incoletivamente é isso. Quando tem um grupo de pessoas vangloriando o uso de drogas, elas estão se matando. Isso é espírito de homicida. E o homicida muitas vezes não enxerga que matar alguém é assassinato, mas matar a si mesmo é suicídio atemporal, fora do tempo. O que é atemporal? Que não está dentro do teu período de morte, que você está querendo ir embora longe das dores, e as dores estão dentro de você. Então como que eu faço para melhorar as minhas dores? Tratando elas com efeito positivo da Ibogamed, você consegue chegar na raiz, nas consequências, não muda nada. Mas quando você muda a ação, muda a reação. Física, quântica. Biologia, quando você trata a tua flora intestinal, onde o fígado foi com vários tipos de infecções na gordura do teu fígado, causou uma lipogênese ou uma nova gordura, são segunda camada de gordura, com LCL, com colesterol ruim, você precisa de antioxidar, você precisa fazer o quê? Uma higienização, não é só mental, mas é orgânica, nos órgãos, são 12 sistemas de organismos vivos que regem esse corpo humano, além do nervo vago, que é o maior nervo do corpo, a pele, que é o maior tecido, e a língua, que é o pior membro, se você não souber abençoar o teu próximo. Deus te abençoe, Deus te recupere, Deus entre na sua casa com poder, Deus passe a falar com a sua alma na madrugada, dormindo, e o Senhor pode te fazer mil maravilhas. A primeira delas é reconhecer Ele como seu fiel pai e mãe. Deus é pai e mãe. Se criou homem e mulher, eu acredito que Ele tem duas naturezas. Aliás, Ele tem três. Ele é pai, Ele é filho. E o Senhor Jesus deixou para nós o Consolador gratuitamente, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fala com a tua alma, se o Espírito Santo, através dessa mensagem, está mexendo com as tuas estruturas aí dentro, está mexendo com o seu pensamento, com aquela mentira velha, com aquele engano, com aquela situação que você acreditava que não existiria mais possibilidade de acontecer, e você caiu de novo no fundo do poço, por causa da prepotência, por causa do excesso de confiança, ou por causa da arrogância, ou por causa da falta de apoio, de pessoas que não te incentivam. Porque pessoas geralmente hoje estão mais para derrubar do que para levantar, porque elas são gestoras de recaída, de medo, elas proferem o medo, elas profetizam o medo, mas nós não. Eu, Cristo Jesus, disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há caminho fora dele, não há vida fora dele. Procurem deuses. No Antigo Egito procurou. O que aconteceu? Acabou o faraó, Moisés venceu. Abraão, pai da fé, venceu. Daniel na cova dos leões. Também os anjos o protegeram e o guardaram. Daniel, espírito excelente, foi colocado na porta, na entrada do rei, chamado de Belteshazzar. Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram dados nomes novos nele. A buzina e o pífaro tocava para que eles obedecessem e curvassem-se ao rei Nabucodonosor. O que ele fez? O que eles fizeram? Não, há um só Deus, e o nosso Deus, nós não curvaremos a este e outros deuses. E por isso, irmão, chama-se fidelidade. Tem que ter fidelidade no casamento, fidelidade
com o teu relacionamento com o poder superior que tanto pregam em passos que dão 12 discípulos. Que discípulo você quer ser? João, Mateus, Marcos, Lucas. Discípulo é aluno. Vamos aprender? Quem quer aprender? Eu quero. Quem aprendeu? Eu. Quem está dando aula? Eu. Quem pode aprender com Deus? Eu. Quem pode se arrepender diante de Deus? Eu. Quem pode ser salvo por Deus? Eu. Nós podemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pega essa visão, pega essa fé, essa energia e para de reclamar. E para de ver tanta poesia, tanto romance, romantizar o álcool, romantizar a maconha, romantizar o teu casamento, onde acabou a ilusão da paixão. Não adianta você montar um negócio, um relacionamento por paixão, a paixão acaba e o negócio também. Tá entendendo? Perdoando. Quem mais perdoa? Mais ama. Quem mais cresce com o perdão? Você. Quem mais cresce no amor? Você. Quem mais cresce em recuperação? Você. Santo é o Senhor, bendito seja o nome de Deus, para que o nome dele na tua casa seja eternamente louvado. Não pelas religiões, mas pela verdadeira fé dentro da tua alma, cantando no seu coração. Igual ao mestre, eu desejo ser. Glória a Deus. Alguém tem alguma raiva? Alguém tem algum ódio? E você não consegue passar disso, porque as pessoas, ao invés de te ajudar, querido irmão que está no fundo do poço, elas vão só criticar você, vão falar mal dos teus pais, vão falar mal do teu casamento. E o inimigo está aí, na mentira, na inveja, nos ciúmes, na escuridão, dos egos que estão fechados e inflamados de prosperidade material, mas incapazes de perdoar ou de ajudar. Porque muitos professores treinaram pessoas para decorar tabuada, tempos verbais, geografia, ciências, mas não ensinaram pessoas a irem para dentro de si, a pensarem profundamente na espiritualidade presente, que te ajuda a chegar até mais dentro do carinho, do coração, como um crente, como um cristão, ou como, é dessa palavra, quem quiser, mas quem não pode, deixa de ser mané. Deixa de ser um qualquer. Falaram para mim, não é qualquer um que pode fazer esse trabalho que você faz, não. Não. Eu não sou qualquer um. E dos meus iguais, que estão se achando um Zé Ninguém, um mané, eu te digo por uma voz profética. Vem do jeito que você tá. Aparenta-te, ruins ou mal, eu prego para você, sem precisar de pastor, de padre ou de religião. Porque o Senhor deu dons e confere dons do Espírito Santo para você. Deus é perito e especialista em arrebentar com as correntes do mal, com os cativeiros. Ele é milagroso o suficiente para restaurar lares destruídos e para reproduzir em você palavras que ecoam mais do que você pensa, mais do que numa caverna. Sai da caverna dos teus sentimentos, do fundo dessa caverna, dessa escuridão. No fundo, você sabe que está dando desculpa. Você está dando desculpa demais. E aí acontece que você tira o fica só culpa. Culpados só procuram culpados. Mas os preferidos e os privilegiados têm prazer de andar integralmente como pessoas honestas, humildes e mais purificadas diariamente. Os problemas têm solução e as enfermidades têm cura. E a morte tem uma vida eterna. Mas para quem já está morto, tem que renascer. E é agora. E aí eu convido você a conhecer o nosso tratamento para você ter um renascimento, um rebirth, um reset 3D, 3 dias, aí na sua casa. E os que querem vir para hospedagem, na pousada, 4D, 4 dias em imersão, com o nosso meu acompanhamento de mais alguns profissionais e uma surpresa que só conto para quem vem para cá. Deus te abençoe. Um forte abraço do Carlos, terapeuta especialista
escritor de 2 livros, Escravo Liberto pelo Sangue de Jesus e o terapeuta da superação, com a chave da ibogaína, trazendo para você autoconhecimento, autocuidado, autocontrole e uma sabedoria pessoal que vai ser capaz de manter você vivo e limpo pela tua capacidade de escolher melhor os seus objetivos e realizar os seus sonhos. Lutar diariamente pelo teu caminho, sozinho. Sozinho. Todos nós nascemos de uma mãe. E Deus fez isso por nós, para que pudéssemos cair 1000 vezes até aprender a andar. Nós já caímos 1000 vezes, cientificamente comprovado. Nós somos peritos em levantar. O bebê cai 1000 vezes até começar a andar. Então você pare de choramingar como um bebê, homem ou mulher, família, e vamos levantar essa fronte, não por prepotência, mas com capacidade de olhar para o horizonte, ir para frente e dizer que nós vamos ser salvos também, que nós teremos o direito e a saúde que o governo nos nega, para nossa saúde mental, espiritual, do coração, tirarmos nossas mágoas, nossas dores, nossos traumas e cuidarmos melhor, não de sermos atores, mas sermos autor da nossa fé. Porque o consumador contra essa fé, ele é muito astuto em mentir e usa de mentirosos, e usa de falsos doutores, de falsos mestres. Veja as atitudes das pessoas ao invés das palavras, e vocês saberão a verdade. E conhecereis essa verdade que está dentro de você, que Cristo sim é vivo e opera por todos aqueles que o temem, que o amam e que querem aprender da maior expansão que há no universo, o Evangelho da fé. Eu continuo sendo um pequeno aprendiz, com a arte sem feitiçaria, com a arte sem macumbarias, sem as falsas doutrinas, porque a verdadeira doutrina e a religião é a que amam os órfãos, as viúvas, os seres humanos. Ame a ti mesmo como a teu próximo. Assim te disse aquele que falou também para mim. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Você está doente? Estabiliza essa doença. E o doente carente cresce e volta a ficar mais crente, que é capaz de poder passar por qualquer obstáculo, no seu tempo, no seu limite, porque é um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E todas as coisas vão contribuir. Toda a tua história, toda a tua experiência, tudo aquilo vai fazer um link na tua cabeça com o reset e você vai falar, nossa, eu tenho essa força, sou capaz. Sim, você carrega o dom de ser feliz e o dom de ser capaz. Mais amor. Tá faltando amor. Mais amor. Mais gratidão. Mais grato a esse Deus que deu a nós esta forma chamado salvação. Fórmula poderosa que só Ele, com a tua fé, pode te dar. Família, não desista dos seus filhos, filhos não desistam dos seus pais, mulheres não desistam dos seus esposos, esposos não desistam das suas mulheres, mas aos adúlteros, arrependa-se logo e volta para o caminho de Deus, porque isso só te afasta dele. Deus nos abençoe. Tamo junto, turma. Grupo Família Ibogamed, gratidão, parabéns. Estamos quase chegando a 1000 seguidores lá no YouTube. Clica, compartilha nesse vídeo e nos ajuda a levar a mensagem.